Recording in progress. Vocês estão conseguindo ouvir? Estamos. Uma família tenho sim, eles são tão bons pra mim. Quero viver com eles para eternidade assim. As famílias poderão ser eternas no plano do Senhor, para com eles viver, para sempre eu merecer. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor mostrou-me o que fazer. Belo enredo com amor no lar. Nossa vida é melhor, Senhor mostrou-me o que fazer. O céu pode se abrir com amor no lar. Todo mundo refletir esse amor no lar. Com amor, com amor, não há dor, não há pesar. Senhor mostrou-me o que fazer. Enquanto ainda jovem sou, eu irei me preparar para que no templo do Senhor eu possa me casar. As famílias poderão ser eternas no plano do Senhor, pra com eles viver, pra sempre eu merecer. O Senhor mostrou-me o que fazer. O Senhor mostrou-me o que fazer. Com amor, não há dor, não há pesar. Com amor, amor, no lar. Olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Família Eterna. Estamos muito felizes em ter todos vocês aqui hoje. Vocês estão conseguindo me ouvir? Positivo. Perfeito. A gente está muito feliz de ter todos vocês aqui hoje. E para iniciar, como primeira oração, nós temos a Adriana Alvarenga. Ela está na classe? Você está aí, Adriana? Acho que ela não chegou ainda. Eu poderia dar início à primeira oração? Claro, fica à vontade. Ok. E nós temos como
Depois da oração, nós temos uma citação ou escritura pela Catarine Meija, acho que é assim que é o nome dela, certo? Ah, e depois eu vou falar mais um pouco, mas eu vou fazer a oração agora. Nosso querido e amado Pai Celestial, nós te agradecemos por esse dia, Pai, e somos te gratos pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos aprender mais ah, sobre nossas famílias e sobre nós mesmos e também aprender como tornar nossa família eterna. Agradecemos pelo casal responsável que ensina, que cuida e ensina essa aula para nós. E somos gratos por eles, por nossos professores, por eles se dedicarem para que a gente possa poder aprender de acordo com o Teu Santo Espírito. Te pedimos que Teu Santo Espírito possa estar conosco para que possamos ser ensináveis e possamos ter o nosso coração aberto para que a gente possa aprender e ouvir o sussurro do Espírito Santo. Te pedimos que as outras pessoas que ainda não conseguiram entrar na aula, que eles possam conseguir acessar a aula. E também te pedimos que possa cuidar dos alunos da nossa turma, que o Senhor possa dar força e ânimo para eles, para que eles possam enfrentar os desafios da vida, assim como a gente. E deixamos essa oração, Pai, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado. Obrigada. Agora vamos passar o tempo para Casal Gomes. Não é para Yeah. Catarina, sorry. Ela tá aqui? Eu acho que ela tá assim. Ah, tá. Sim, sim. Catarine, É, você quer compartilhar a citação? sim, tá, eu vou compartilhar. Boa tarde, boa noite. E desculpa meu sono, mas eu vou tentar, tá? Eu espero que vocês compreendam. É, eu quero compartilhar umas palavras do presidente Davi McKay, que eu gostei muito. E fala: se me pedissem que mencionasse a coisa de que o mundo mais precisa, eu diria, sem hesitar, mais sábias e em segundo lugar, pais exemplares. Então, eu gostei muito do que o presidente McKay fala, porque realmente, né, nestes tempos, se precisa de mais que possam ensinar os filhos, né, guiar eles para que possam conhecer mais do Pai Celestial, para poder transmitir valores, amor, né, e educação para eles. E também de pais exemplares que possam ser esse exemplo para os filhos, né, e para a família, para que eles possam ter orientação no caminho correto. Então, eu gostei muito disso e eu compartilho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado. Agora vamos passar para Casal Gomes. E o tema da aula hoje vai ser: a família é essencial ao plano do Pai Celestial. Bem, Então, obrigada, pessoal. Pode falar. eu queria agradecer a Catarine por ter compartilhado conosco. Eu super entendo a questão do idioma, agora que eu precisei falar outro idioma também. E você foi muito bem, muito obrigada mesmo por ter compartilhado com a gente o pensamento de hoje. Obrigada. Muito obrigado. Foi ótimo Foi mesmo. ótimo. Primeiramente, eu queria agradecer, né, ao nosso secretário, que tem nos ajudado aí a estar escolhendo as pessoas, né, que participam. A Cris e o Cris, né, muito obrigado. Vocês estão sendo ótimos também. E nós gostaríamos de lembrar, né, na verdade, relembrar ou lembrar, do desafio de semana passada, né? Alguém lembra do desafio? Qual foi? Alguém gostaria de compartilhar? Ninguém? É o desafio da semana passada ou dessa semana? Eu acho que eu confundi. Semana passada. O que a gente fez na noite melhor? A gente falou sobre os atributos, certo? É isso Isso. aí. Tá. Muito bem. Bom, a gente quer compartilhar. Você quer começar? Alguém gostaria de compartilhar com a gente? Vai, Cris. Então, já iniciando essa semana, eu pensei
Isso vai ser muito interessante. Falar os três atributos que são bons, tipo, é fácil, né? Compartilhar com o seu cônjuge, já falar as três coisas que tem que melhorar, não é tão fácil. Ah, então, eu acho que pra gente, pelo menos, a gente já conversou tanto um com o outro que a gente iniciou nosso relacionamento à distância pelos primeiros 2 anos. Então, a gente conversou muito. E daí a gente tem 5 anos depois disso. 5 anos de casada. Aham. 5 anos de casado. Então, quando a gente estava conversando, teve algumas coisas que a gente já sabia que o outro ia tocar. Ah, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. De tipo, ah, enquanto eu falava, ela falava, você provavelmente estava pensando nisso aqui. E eu, é mesmo. E vice-versa, né? Aham. Isso é muito engraçado. Eu acho que depois que. O casal Gomes, acho que com certeza vai saber explicar isso. Mas é tão engraçado que depois da gente conviver tanto, eu acho que isso faz parte de se tornar uno. ah, que a gente acaba muitas vezes tendo o mesmo pensamento. Eu tô pensando uma coisa e ele tá pensando outra. E a gente só se olha, eu sei o que que tu tá falando. Eu sei daquele momento, daquilo que aconteceu. Então, eu acho muito interessante isso. Eu acho que uma das coisas que a gente comentou sobre também, quando a gente estava escolhendo os atributos. Eu acho que eu acho que é bom ter esse hábito de fazer isso com frequência, de comunicar as coisas que o outro tá fazendo bem, ah, e as coisas que não tá fazendo tão bem. Ah, porque pode ser estranho no início, mas se você pega como hábito de sempre estar conversando e querendo ir para frente, ah, aquela conexão nunca precisa fechar. E você sempre pode se sentir aberto para conversar e falar um com o outro e progredir juntos, né? Ah, não, totalmente. E eu acho também que, em vez da gente pensar, nossa, eu tenho que melhorar nisso, que coisa chata, ou acabar pensando por esse ponto, eu acho que a gente deve pensar que isso é para o nosso progresso. É a gente definir onde é que a gente quer chegar, que a gente quer ser um casal eterno, a gente quer ter uma família eterna, a gente quer estar na eternidade juntos. Então, se a gente quer estar na eternidade juntos, a gente tem que buscar ser mais como Cristo é e adquirir os atributos dele para que a gente possa progredir junto. Porque se não tiver essa conversa e aonde a gente quer realmente chegar, a gente vai se perder ao longo do casamento e não vai conhecer um ao outro, sabe? E você falando sobre o propósito é tornar um. Então, tipo, se meu braço direito faz o que é para fazer, mas meu braço esquerdo não faz, o corpo não funciona direito. Então, tipo, o casal sabendo o que o outro vai falar, pensar, fazer, quais são os fortes da tua outra metade e quais são as fraquezas, já dá para cobrir, meio que cobrir as fraquezas do outro com os seus fortes e depender do outro onde você é falho, né? Isso. Uhum. Acho que é Acho que é isso. isso. Ótimo, Cris. Muito Excelente, muito obrigada. obrigado, viu? Foi ótimo ouvir como é que foi a experiência de vocês, viu? E a gente esperava relatos como esse mesmo, quando a gente pensou nesse desafio. E nós ficamos muito gratos, né, por saber que vocês conseguiram realizar e tiveram essas experiências. Alex? A Adriana, que iria fazer a primeira oração, ela estava aqui na hora, só que ela disse que o áudio dela não estava funcionando. Ela pediu desculpa. Ah, Sem tudo bem. problema, Adriano. O importante é que você está aqui, viu? Então, Tá bom. Cris, essa questão de você ter falado sobre, às vezes, você pensa a mesma coisa que o seu esposo, isso é muito real, tá? Eu falo isso de experiência própria, de 14 anos, vamos fazer, né? Mês que vem agora. E cada ano que passa, a gente fica
muito assim, uno, sabe? Uno de pensamento mesmo. Às vezes eu estou pensando em alguma coisa que é exatamente a mesma coisa que Pablo está pensando. E eu acredito que quem tem mais tempo de casado, isso vai ficando cada vez mais nítido, né, para casais. E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre os atributos que eu vejo em meu esposo. São muitos, tá? Não é, não é me gabando, não. Mas eu coloquei três específicos. Um dos atributos que eu vejo nele é fé em Jesus Cristo. E fé em Jesus Cristo por quê? Porque a fé, né, a gente precisa demonstrar a fé por meio de ações. E eu vejo muito isso nele, né? Eu vejo muito ele agindo, né? Como? Um exemplo, vou dar dois exemplos. Ele faz as ministrações dele todo mês, né, com o companheiro dele. E ele faz o jejum dele todo mês. Então, é uma fé que ele tem e ele age. Outro atributo que eu vejo nele, ele é um homem íntegro, né? Honesto com Deus, com ele mesmo, com os líderes e com as outras pessoas. E o terceiro, né, eu acho ele muito paciente. Ele tem uma paciência que eu não tenho. Não parece que não, mas ele é muito mais paciente que eu, né? Então a paciência dele inclui fazer alegremente todas as coisas que estiverem ao alcance dele enquanto ele serve ao Senhor. Então esses são os três atributos que eu vejo no meu esposo, entre outros, é claro, né? Mas era só para Obrigado. falar três, né? Bem, muito obrigado. Eu não esperava por isso, viu? Muito bem. Então, pensem por isso nesse sentido de complementariedade, né? Nossa, quase que travei a língua para falar sobre isso. Quando o Cris estava relatando aqui, né, a respeito de um braço fazer uma coisa e fazer outra, é bem importante que a gente lembre que o casal ele precisa realmente se complementar, né? Então, quantas vezes durante esses 14 anos eu notei que a minha esposa ela estava mais nervosa, então eu precisava ficar mais calmo. Às vezes eu estava mais nervoso, ela precisou ficar mais calmo. Então, a essência da família é exatamente essa, né? É a gente compreender nosso papel e como cada um precisa agir para que a gente construa a nossa família eterna. E quando a gente pensa em essência, né, a gente pensa que uma coisa que não tem essência, ela é oca, né? Ela não tem um propósito, né? Então, a gente precisa buscar essa essencialidade da nossa família. Mais alguém, pessoal, gostaria de compartilhar como foi cumprir o desafio dessa semana sobre os atributos? Mais alguém que tenha feito, gostaria de compartilhar com a gente? Se vocês quiserem compartilhar também no chat, fiquem à vontade, tudo bem? A gente separou esse momento para isso, para ouvir vocês mesmo. Bem, Eu não vou nem tem alguém sentindo... começar, não, porque se eu Oh, pode, começar aqui, pode. eu não termino de falar das qualidades da minha esposa, entendeu? Vai acabar lá para 1 hora da manhã, por aí, então é melhor nem começar. É só três, Matheus. Obrigado, Matheus. Obrigada. Mas é isso, sabe? Durante a aula, se alguém quiser compartilhar, só se manifestar que a gente volta nesse assunto de novo. Bom, pessoal, o que a gente percebeu ao estudar a aula essa semana sobre a família é essencial ao plano do Pai Celestial. Bem, na semana passada, na aula da semana passada, a gente falou a respeito de saber quem nós somos, né? Então, uma família dentro de uma família, seja unipessoal, né, seja pluripessoal, uma família que tem aí as pessoas, elas precisam compreender primeiro o seu papel, né? Não sei se vocês perceberam, quando a Jaqueline mencionou um atributo meu, ela falou assim, ele é com ele mesmo e com os outros. Então, pensem por essa ótica, né? Compreender a nossa essência enquanto filhos de Deus é determinante para que a nossa família compreenda a sua essência como um conjunto. Então, como que a gente percebe a luta do inimigo das nossas almas hoje em dia
para confundir tudo isso e retirar a essencialidade da nossa família. Eu gostaria que vocês pensassem por um momento em situações que vocês já perceberam que a família foi diretamente atacada, ok? Então, pensem por um momento. Vocês já viram alguma reportagem, algum comentário? Vocês já viram alguma coisa? Se a gente puder colocar isso numa frase, né? De que formas você pode ver Satanás trabalhando para atacar os casamentos e as famílias em nossos dias? Então, eu gostaria de ouvir de vocês. Quais são algumas formas que o nosso inimigo comum, tem usado para atacar as famílias atualmente? Eu acredito que, poxa, foi muito legal. Apesar de ser um tema muito polêmico, talvez, mas aquela questão da adultização das crianças. Eu não vi o vídeo daquele rapaz, do Felca, eu não vi o vídeo completo, também nem me interessei porque eu não gosto desse tipo de assunto, entendeu? Mas o que ele falou, em parte, está correto, né? Você pega uma criança, tira ela do habitat natural dela, sexualiza ela de uma maneira assim, ao qual ela começa a tomar decisões muito novas na vida dela, sem responsabilidade, e você acaba destruindo famílias assim, né? E é, você acaba influenciando outras crianças, porque essas crianças que estão sendo objeto, né, acabam sendo influenciadoras de outras crianças, e isso, cara, isso para um pai deve ser muito frustrante, né? Talvez deve ser algo para proteger contra isso, tem que blindar muito bem, né, com as coisas do evangelho, com a observância diária ali dos filhos. Sim, obrigado, Muito Matheus. bem, Matheus. Cris? Na semana passada, no Vem Segue-me, nós estudamos sobre a palavra de sabedoria. E eu acredito que a quebra da palavra de sabedoria é um gatilho muito grande para destruir famílias, né? Então, nós vemos que o álcool e as drogas, eles são muito prejudiciais, né, para todas as pessoas e principalmente para as famílias. Então, acredito que é uma das coisas que pode destruir as famílias. Bom, Lili, Obrigado, obrigada. Lilian, William. Obrigado, viu? Cris? Ah, uma conversa que a gente teve, foi ontem ou hoje que a gente falou sobre a escola, Acho que foi hoje. que a Crislane está em grupo de mãe brasileira aqui onde a gente mora, nos Estados Unidos. Ah, e houve uma conversa sobre qual é melhor, a escola pública ou a escola O em home, casa, homeschool, ou ensinar em casa. Que tem muito isso aqui, especialmente com algumas coisas mudando a maneira que eles ensinam na escola. Ah, e foi interessante ver as atitudes que alguma, algumas das mães tinham sobre criar filho. Tipo, ah, algumas mães bem abertamente falavam, tipo, não, eu não tenho paciência para ensinar meu filho. É tipo, a Crislane falou, tipo, pelo menos ela é honesta, né? é, Mas pra mim isso foi tão chocante, tipo, tanto ela quanto eu, a gente sempre queria ser pais, sabe? Ah, desde pequena, né? aham. Então, teve certas coisas que foram óbvias pra gente, de tipo, querer ter ela em casa pra criar os filhos em vez dela trabalhando, essas coisas. Ah, e a coisa que ela sempre queria ser mãe, então foi, em vez de ser um fardo, foi cumprindo um sonho. Ah,
poder. E para mim foi um sonho também, de tipo, não, eu quero que a gente consegue dar o melhor para os nossos filhos, que a gente pode educar eles da maneira certa, baseado no evangelho e os princípios da verdade, em vez de ser o que a sociedade decide naquela hora. Porque a sociedade sempre está mudando o que é certo e o que não é certo. Aí sua opinião. E mascarando, dizendo que é o inimigo que faz, né? Ah, vamos beber aqui um pouquinho, depois a gente, né, se arrepende ou enfim. Segundo o NEF. É. Segundo o NEF é 28. Eu não lembro exatamente. Comei, bebai e alegrai-vos, porque amanhã Morreremos. Isso. É bem isso, né? E obrigado por citar isso sobre que a sociedade está sempre mudando as coisas, né? Então, observem que, como na aula passada a gente solidificou a nossa compreensão de que nós somos filhos de Deus com natureza e propósito divino, e agora a gente está tratando a respeito do conjunto, né? Então, se nós temos bem é, estruturado o nosso testemunho de quem nós somos individualmente e quem nós somos em conjunto, essas coisas não vão nos desviar do nosso propósito e destino divino. Agora, quando a gente não tem essa testemunho, quando a gente não tem essa compreensão de que a família é essencial ao plano do Pai Celestial, a gente está em declínio e a gente está suscetível a aceitar o que a sociedade nos impõe. Então, realmente é algo que é delicado e a gente precisa tomar cuidado. Obrigado por compartilharem, tá? Luana? Eu ia complementar o comentário do Matheus Babilon. Tenho certeza, quando ele e Vitória forem pais, serão maravilhosos. Mas o último irmão que comentou, por exemplo, no Brasil não tem homeschool. Então, não tem como você criar filho em casa. Só que eu acho que, mesmo que seja em país que pode, a alternativa é criar filho mais forte. É criar. O ser humano precisa de pertencimento. Então, se eles tiverem os amigos da igreja que acreditam nas ideologias que eles acreditam, eles podem estar rodeados de pessoas bebendo, fumando. Eu acho que por isso é tão importante noite familiar, fortalecer o testemunho, amigos da igreja, porque não é que a gente vai isolar as crianças, é que a gente vai fazer crianças fortes, preparadas para mudar o mundo, entendeu? E não ser como eles. Obrigada, Luana. Obrigado, Luana. É bem por este caminho, sabe? Se a nossa preocupação estiver fundamentada em que ah, o nosso cônjuge ou nossos filhos tenham uma base tão forte de que eles consigam influenciar ao invés de serem influenciados. Então, por isso que discutir a respeito da essência da família nos dias de hoje, apesar de ser um assunto delicado em sociedade, para nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, precisa ser um assunto de dominância, que a gente consiga dominar esse assunto através do nosso testemunho, da nossa fé e da nossa compreensão da criação como um todo, né? Vai ser difícil, muitas vezes nós seremos combatidos por causa dessa compreensão, dizendo que a família é algo retrógrado, de que é algo antiquado, a sociedade mudou. Mas espera, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, sempre, né? Então, por mais que a sociedade, como a gente estava discutindo antes, ela mude, as palavras de Deus, elas não vão mudar. Então, a gente precisa ter uma compreensão tão robusta, tão forte, de que essas mudanças societárias, elas não abalem o nosso testemunho, a nossa compreensão a respeito do princípio da essência familiar. Obrigado mesmo, Luano, por compartilhar com a gente, tá? Voltando àquela pergunta, né, que Pablo fez no início sobre de que forma Satanás trabalha, eu acho que ele trabalha de várias maneiras, né, como que foi falado pela Lília, pelo Cris. Uma das formas que eu vejo nitidamente, e a gente pôde presenciar não faz muito tempo, é que ele é muito sutil.
né, no quesito de que se você não estiver preparada, você acaba caindo nas artimanhas dele sem nem perceber, né? Recentemente, uma amiga minha comentou, né, comigo. Era um casamento de anos, tinha filhos, tem filhos pequenos, né? 3 filhos pequenos. E ela comentou comigo que ela estava se divorciando do marido, né? Porque ela acabou se envolvendo com outro rapaz que era do trabalho dela, né? E ela foi contando para mim que foi algo tão sutil, né? Eles conversando, né? Uma amizade de homem e mulher, e conversa vai, conversa vem. Quando ela se viu, né? Já tinha feito o erro, né? Então acabou com o casamento dela e foi algo bem sutil, pelo que ela estava me contando, né? Em toda a história. Então eu acredito que Satanás ele usa assim de meios bem simples, sabe? É igual aquelas pedras, né, de tropeço. Elas não são pedras grandes que vão nos. A gente vai enxergar de longe. Elas são pedras pequenas, que aos pouquinhos, né, ele vai conseguindo derrubar a gente. Alex, É, ouvindo tudo que foi falado e com base naquilo que eu sei durante os meus estudos e tudo mais, e que eu vejo também no dia a dia, é, eu vejo que a raiz da maioria dos problemas que afetam hoje a família vem através do Estado. O Estado ele está assumindo para ele um papel que deveria ser da família. O Estado quer ser marido da mulher, o Estado quer ser pai das crianças. É, por exemplo, essa questão de erotização das crianças. Isso acontece porque os pais permitiram, os pais abriram mão daquilo que é uma responsabilidade deles. Quando nós adquirimos direitos, nós não adquirimos apenas o direito, nós adquirimos uma responsabilidade junto com aquilo. Quando nós temos um filho, Deus nos deu o direito de termos filhos aqui. Só que quando fazemos isso, nós temos uma responsabilidade junto, que é de educar, de cuidar, de proteger, de prover a ele. E então eu falo que os pais não devem abrir mão da responsabilidade que eles têm sobre os filhos. Não devem, terceirizar isso para o Estado. Tá bom, Alex. obrigado, Alex, por compartilhar com a gente. Exatamente isso. A gente precisa tomar sobre nós a responsabilidade, ao invés de relegar isso a terceiros, né? O Senhor confia em nós para guiar nossos irmãos e irmãs aqui na Terra. Eles eram, eles são da nossa família desde sempre. E quando a gente tem aí os filhos, né? É muito comum hoje a gente querer terceirizar, né? Muitas vezes a gente tem a disponibilidade para assumir essa responsabilidade e mesmo assim por conforto a gente acaba colocando isso na mão de outra pessoa. É óbvio que situações excepcionais, né? A gente está tratando aqui do padrão divino, né? Quando a gente lê lá na família Proclamação ao Mundo, tem um padrão divino, né? O pai preside o lar, a mãe cuida dos filhos. Esse é o padrão divino, porém, a gente precisa sempre estar atento e sensível que cada pessoa é uma pessoa diferente, cada condição é uma condição diferente, e a gente precisa respeitar também essas condições que muitas vezes não são as nossas, né? Obrigado, viu? Jéssica? Respondendo a pergunta, quais armas, né, o inimigo ele usa para destruir casamentos? Uma das melhores armas é as brechas, né? São as brechas. Ele não precisa de uma porta escancarada. Vem, entre, acaba com tudo. São brechas. Você deixa um filete abertozinho ali, ele já vai usar aquilo. E essas brechas são coisas simples. É você dormir chateado com seu marido, com seu cônjuge. É você não fazer oração junto, você não fazer a noite familiar junto, é você não ter diálogo. São coisas simples, corriqueiras do dia a dia. Porque a eternidade, como a gente fala, a eternidade é logo ali, mas ela começa aqui. São todos os dias, né? Então, são atitudes de todos os dias que a gente tem que ter para a gente ter a nossa família eterna. E voltando nos atributos,
Eu coloquei os atributos do Rafael, né? A gente conversando, ele falou, e essa semana a gente não tem muito atributo, não. Espera aí, daqui a pouco eu falo, porque o negócio aqui tá bravo. Mas aí eu Obrigado. coloquei os atributos dele, que ele é amoroso, que ele é paciente, que ele serve muito bem as pessoas, que ele não vê maldade nas pessoas. E os nossos atributos são diferentes, então um vai complementando o outro. É isso aí. É assim que tem que ser. Obrigado, Jéssica, por compartilhar com a gente a sua visão a respeito disso. Bom, a gente chegou num ponto da aula que a gente gostaria de compartilhar um vídeo com vocês, tá bem? E eu gostaria que quando a gente visse esses vídeos, por gentileza, como vocês podem aplicar o que a gente vai ver nesse vídeo relacionado com o tema da aula de hoje, tá bem? Então, é um vídeo até bem conhecido, mas a gente precisa aplicá-lo. Como que a gente pode aplicar o que a gente vai aprender nesse vídeo com o que a gente está falando na nossa. Na natureza, as árvores que crescem num ambiente de fortes ventos se tornam mais fortes. À medida que os ventos açoitam a tenra muda, as forças internas da árvore fazem duas coisas. Primeira, estimulam as raízes a crescerem mais rapidamente e a se espalharem mais. Segunda, as forças internas da árvore criam estruturas celulares que realmente tornam o tronco e os ramos mais grossos e mais flexíveis à pressão do vento. As raízes e os ramos, então fortalecidos, protegem a árvore dos ventos, que sem dúvida retornarão. Meus jovens amigos, o mundo não vai deslizar suavemente para a segunda vinda do Salvador. As Escrituras declaram que todas as coisas estarão tumultuadas. Mais preocupantes do que os terremotos e as guerras profetizados são os redemoinhos espirituais, que podem arrancá-los de seus alicerces espirituais, fazendo-os aterrissar em lugares que vocês nunca imaginaram ser possíveis. Às vezes, quase sem que percebam que se moveram. Os piores redemoinhos são as tentações do adversário. O pecado sempre fez e sempre fará parte deste mundo, mas nunca foi tão acessível, insaciável e aceitável. Há sem dúvida uma força poderosa que subjuga os ventos do pecado. Ela se chama arrependimento. Como vocês devem se preparar para seus redemoinhos? Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, seus dardos no torvelinho, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados. Essa é a sua proteção no redemoinho. Natureza, as árvores que crescem num... Então, é provável que vocês já tenham visto esse vídeo em algum momento. É um vídeo que se chama Redemoinhos Espirituais, né? E fala a respeito exatamente sobre as coisas, os desafios que a gente enfrenta na Terra, né? Então, quando eu vi esse vídeo, obviamente, né, aplicado ali uma parte ao arrependimento, por exemplo, mas eu fiquei pensando sobre uma mensagem desse vídeo aplicada à nossa aula de hoje. Será que hoje em dia a gente vive, né, no meio de alguns redemoinhos espirituais, né? Então, desde o início da aula a gente está falando o quanto a família é atacada, né? E que isso começa de maneira muito sutil. A Jaqueline comentou agora há pouco, por exemplo, que a sutileza do inimigo das nossas almas destruiu uma família, né? Destruiu um casamento de anos, né? E é uma família amiga nossa e a gente estava pensando a respeito disso quando a gente estava conversando sobre essa condição de que o que nós estamos fazendo para que essas coisas não aconteçam com a gente, né?
os redemoinhos espirituais, eles são capazes de destruir a nossa condição espiritual como filhos de Deus e são capazes de destruir a nossa união familiar. Às vezes essas coisas, essas adversidades, elas vão vir de maneiras gritantes, né? Às vezes a gente vê na televisão, às vezes no discurso de alguma pessoa lá fora da sociedade que é influente, e outras vezes ele vai vir na sutileza de uma frase, de um desenho, né? E a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Quando a gente pensa sobre os redemoinhos espirituais, a gente precisa pensar que as provações, os ventos fortes virão, eles sempre virão. Porém, o que determina a nossa resistência é a profundidade da nossa raiz. Lembra que no iniciozinho do vídeo ali, por exemplo, tem uma árvore, né? E ela passa ali por toda aquela situação do vento, mas ela permanece firme. E aí, a gente precisa pensar, bom, eu compreendo o quanto a família é essencial ao plano do Pai Celestial. Aqui, pensem por um segundo sobre, por exemplo, algumas religiões. Tem algumas religiões, por exemplo, que elas pregam que o homem precisa se vestir de mulher para alguns rituais, por exemplo. É importante dizer que nós respeitamos todas as religiões. O que nós estamos discutindo aqui hoje é como a essencialidade da família está sendo atacada. Então, em alguns rituais de algumas religiões, o homem tem que se vestir de mulher e a mulher tem que se vestir de homem, por exemplo. É um ritual daquela religião. Respeitamos. Porém, pensem sobre isso, né? De que forma isso influencia? Recentemente, né, como os meninos comentaram, né, tanto o Alex quanto o Matheus, a respeito da adultização das crianças, né? Isso acontece há muito tempo, mas agora, né, um influencer, né, falou e parece que causou aí todo um movimento nesse sentido. Então, algumas vezes a destruição, o ataque à essencialidade da família vai ser de maneira muito visível, muito claro, e às vezes ele vai vir, esse ataque será sutil. É uma conversa com um colega de trabalho, uma saída que de repente não é aprovado, ou aquela, como a Jéssica falou, né, eu gostaria de usar esse exemplo, né, muitas vezes a gente tem aquela discussão, né, o casal, ele são culturas, né, culturas totalmente diferentes muitas vezes, mas que o casal vai dormir brigado, acorda brigado, vai para o trabalho, lá no trabalho tem alguém que acolhe, né? Nossa, tá triste? Oh, que tristeza. Então, vem cá, amiga, vem conversar comigo, o que está acontecendo? Então, assim, são essas coisas, sabe, meus amigos, que atacam o quanto a família é essencial para o plano do Pai Celestial. E quando a gente pensa na palavra essencial, a gente pensa que sem a família, o plano do Pai Celestial poderia se frustrar. Pensem sobre isso. E eu gostaria de finalizar esse meu comentário, vou passar aqui o tempo para minha esposa de novo. Eu repetia essa frase quando eu servi como bispo e gostaria de compartilhar essa frase com vocês na aula de hoje. Satanás tem a nossa vida para estragar a nossa eternidade. Pensem sobre essa frase. Satanás tem a nossa vida para estragar a nossa eternidade. O que isso quer dizer? Ele não tem pressa, né? Ele não tem pressa. Então a gente precisa tomar esses cuidados. Alex? Queria falar uma coisa importante sobre essa questão da erotização de crianças, pelo seguinte, tem uma coisa que eu chamo de efeito Matrix. Acredito que todo mundo aqui já assistiu o filme Matrix, né? Sim. Como é que funciona lá? As pessoas elas estavam dentro da Matrix, então as que queriam fugir de lá eram resgatadas e ao acordar iam para uma cidade lá chamada Zion, né? Só que é, com base nos acontecimentos do filme, fica claro que Zion, na verdade, ainda estava dentro da Matrix.
Ou seja, Zion foi uma criação para enganar as pessoas que queriam fugir, porque quando elas estavam em Zion, elas pensavam que elas já estavam livres e por isso não tentavam fugir mais. O que isso tem a ver com a questão da adultização? O vídeo que foi feito estava dizendo o seguinte: não pode erotizar cedo demais as crianças. Ou seja, se a pessoa já é adulta, não tem problema mais erotizar. O que não é verdade. Ninguém deve ser erotizado, nem ser criança, nem ser adulto. Então, você vê como é que Satanás ele opera, né? Com meias verdades, tentando enganar a gente. Tentando fazer parecer que seria normal, então, ou seria aceito, uma pessoa adulta ser erotizada, que também não é o caso. Obrigado, Obrigado, Alex, Alex. por compartilhar sua visão a esse respeito. Lilian E e o William. William? Esse vídeo é um discurso que há alguns anos atrás, né, e me marcou muito por causa dessa parte da árvore, e por muito tempo eu usei, né, isso, né, de que a árvore ela utilizou os ventos para fincar as suas raízes na terra. E nós, como família, precisamos usar esses redemoinhos que acontecem conosco para nos fincarmos na rocha que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós sabemos que o mundo ele é totalmente contrário, né, à família. E nós precisamos fazer com que a comunidade não dite o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos fazer aquilo que nós sabemos ser verdade e que nós aprendemos no Evangelho de Jesus Cristo. Então, fazer com que esses ventos que venham para nós nos fortaleça ainda mais em vez de nos derrubar. E é por isso que nós precisamos fazer essas mínimas coisas que nos ensinado sempre. Oração, estudo das escrituras, é, estudo do Vem Segue-me, poder participar, né, do Instituto também, e são coisas que irão nos fortalecer. Hoje eu estava estudando um discurso aqui do Vem Segue-me, e o tema do discurso, deixa eu só pegar rapidinho aqui, fala sobre ser mais diligentes e interessados em casa. Então, nós fizemos também, né, o desafio da semana passada, e para a gente é um grande desafio fazer, né, noites familiares, estudo do Vem Segue, porque nós temos uma criança de 3 anos e é sempre um desafio muito grande, né? Mas nós estamos tentando ser diligentes em fazer essas mínimas coisas, porque nós sabemos que são essas coisas pequenas que nos fortalecem e nos ajudam a nos fincar, né, em nosso Salvador Jesus Cristo. É, falando, complementando o que o Pablo falou, né, sobre que Satanás ele não tem pressa, né? Eu fiquei pensando sobre isso. E, e constantemente os profetas, apóstolos estão falando e nós vemos, né, que a obra do Senhor está sendo acelerada, né? O Senhor ele tem pressa assim de salvar os seus filhos. E nós precisamos ir no mesmo ritmo, né? A gente precisa nesse mesmo ritmo que o Senhor ele requer, né? E a nossa família, a gente tem buscado muito sobre isso, né? De ir ao templo com mais frequência, né? De nos fortalecer, assim como o Satanás ele tem as suas armas, né? Para nos derrubar, nos combater, nós também precisamos usar as nossas armas do Senhor, né? As nossas armas espirituais, que vai nos fortalecer, né? Como família, como indivíduo, né? Como pessoa, como servo do Senhor, né? E todas essas coisas, né? Como ela falou, as coisas básicas é essencial, que é a base, né? A gente não constrói uma casa pelo telhado, né? É pelo alicerce, né? Então a gente precisa começar pelo básico, né? Se a gente não faz o básico, como é que aquela frase, né? Se eu não que fala na Bíblia, né?
que o Senhor fala com Nicodemos, né? Se você não crê nas coisas terrenas, como pode crer nas coisas celestiais, né? Então, se eu não consigo fazer as coisas básicas, como é que eu vou me fortalecer para um dia estar na presença do Pai Celestial, né? Para conhecer essas coisas celestiais. Então, a gente precisa começar do básico, engatinhar ali, criar nosso alicerce, para que o inimigo ele não jogue, né, seus ventos furiosos, né? E que a gente caia, né? Que a nossa casa permaneça firme. Então, é essencial realmente nos fortalecer na igreja, renovar nossos convênios, ir ao templo, né, nos fortalecer, né, que é a base de tudo, né? A família eterna é isso, né? Então, se Satanás quer derrubar as famílias, se ele derruba as famílias, é uma família a menos a ser selada no templo, né? É uma família a menos a ter o reino celestial. Então, a gente precisa nos fortalecer primeiro, para depois fortalecer as pessoas ao nosso redor, né? Nossos amigos, nossos familiares, né? E expandir o evangelho, né? E mostrar essa essência que só o evangelho tem, né? Que é a família eterna. Né? Você falou sobre outras religiões, é o que as outras religiões não têm, né? Podemos ser uma família eterna, morar para toda a eternidade com o Pai Celestial, né? Esse é o diferencial, né? Então, o inimigo, ele sabe muito bem disso, né? Ele nos conhece desde a pré-existência, né? Ele sabe quem nós somos, né? Nós não lembramos quem nós podemos ser, o nosso potencial, mas ele nos conhece. Ele sabe quem eu posso me tornar, né? Então, a gente precisa lembrar disso, né? William. Obrigado, William, Lília. E é isso mesmo, é como vocês falaram, né? A família ela precisa progredir juntos, né? E para ter esse progresso, às vezes a gente vai ter sacrifícios. Eu sei o que você está falando, Lívia. Eu tenho duas aqui em casa. A Cecília, ela tem 3 aninhos, a Sofia já tem 11. Sofia já é mais, se comporta mais, né? Mas a Cecília, que tem 3 anos, é difícil. Eu vou mostrar ainda um dia para vocês nas aulas as fotos. Eu tiro foto, porque quando ela crescer, eu vou mostrar para ela as fotos que eu tenho com toda noite familiar que a gente está fazendo. Ela sobe em cima da cabeça do pai dela, ela sobe em cima da bancada, ela quer pular a janela, pular a escada. Ela é assim, eu tiro fotos, eu tenho todas elas registradas e eu vou mostrar ela quando ela crescer. Mas eu gostaria de pedir alguém para ler uma escritura para a gente. A escritura está lá em Moisés 1:39. Esse versículo ele nos ensina sobre o propósito do plano do Pai Celestial para nós. Alguém poderia ler, por favor? Moisés 1:39. Ele vai ler. Lília, vai? Por favor. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Gostaria de comentar sobre esse versículo, Lília? É, é a obra do Senhor, né? Podermos um dia retornar à presença dele em família para toda a eternidade. Esse é o objetivo do Senhor, né, aqui na Terra. Ele nos colocou aqui para isso, para que nós possamos crescer, nos desenvolver, aprender tudo necessário, aprender a nos tornar como Ele juntos com a nossa família, para podermos viver na eternidade com Ele e com o nosso Salvador Jesus Cristo. Muito bom, muito obrigada. E eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. A Lilian até já chegou a comentar algumas coisas, mas quais os esforços pessoais que nós, eu, o Pablo, cada um de vocês, tem feito para criar e fortalecer a nossa família eterna? Quais são os esforços diários, semanais, mensais, anuais? O que a gente tem feito para fortalecer a nossa família eterna? Pode nos dar exemplos. Ok. Aqui em casa, por exemplo, a gente tem feito nossas reuniões familiares regularmente, né, querido?
toda segunda-feira. Por mais que a gente tenha dificuldades, não é fácil quando se tem criança pequena, mas nós temos permanecido firmes e fortes ali e colocando ainda a Cecília para participar. Ela faz as orações e canta o hino e dança. Alguém gostaria de comentar? Aqui em casa também é a mesma coisa, né? Oliver, a gente põe ele para fazer a primeira oração, para ver se ele começa, pelo menos, a ter o espírito e ficar quietinho. Aham. Mas você falou sobre a gente se fortalecer espiritualmente, né? Como Uhum. família, isso é importante, né? Fazer essas coisas em casa, né? Porque o evangelho, ele tem que ser vivido em nosso lar. E essas são as mínimas coisas, né? Fazer oração em família, né? É o Quando vai básico. dormir, fazer oração ali, todo mundo de joelho, fazer nossas noites familiares, tudo vem e segue, é muito importante, porque é isso que vai nos fortalecer em casal, né? E também espiritualmente, né? O Senhor, o Espírito vai habitar conosco, né? É, uma coisa que a gente tem feito esse ano foi uma das nossas metas, que era frequentar mais o templo. Então, a gente tem feito isso e eu acredito que tem nos ajudado muito, né? Essa frequência maior ao templo, porque nos ajuda, né, nas dificuldades diárias que nós temos. E toda vez que nós vamos ao templo, nós nos lembramos das promessas que o Senhor tem para conosco e das promessas que nós temos para com o Senhor. Então, isso nos ajuda muito a fortalecer a nossa família. Jaque, pode falar? Maravilha. Claro. Noite familiar aqui em casa é muito difícil, né? Então, aí quando a gente faz, dá certo quando às vezes o espírito vai lá no pé, mas a gente tenta. Mas uma coisa que tem ajudado muito é o jejum. Ultimamente eu não tenho feito jejum, mas Rafael ele faz por nós. E isso Já foi aí ótimo isso. ele faz por Está nós, nós somos um terceirizando. casal, então ele faz. Ótimo. Muito bem. É porque eu tô amamentando, Sim, né? eu entendo perfeitamente. Tá certo. Aí ele faz, aí outro dia a Lívia falou assim: eu vou fazer jejum, porque eu quero aprender a ler. Daí ela fez o jejum dela, tipo assim, de umas 3 horinhas, né? Do café da manhã até o almoço, mas foi o jejum dela. Começou com uma oração, teve o propósito, terminou com uma oração, e ela falou: Senhor, eu entrego meu jejum. Dom Jesus Cristo também. Mas é um jejum muito puro. Então, a gente fazer as coisas simples, as crianças vão ver como exemplo e elas vão ver que aquilo a gente faz não é por fazer, faz porque tem um propósito e eles são abençoados com isso. E outra coisa é sobre a oração. Aí a gente ensinou nela sobre a oração e o porquinho dela, o porquinho da Índia dela, eu não lembro o que que aconteceu, mas foi. Aí ela falou assim: Mamãe, vou morar comigo pro meu porquinho da Índia não morrer. Sabe, ela sabe o poder da oração, sabe o poder do jejum, por meio do exemplo que ela vê o pai e a mãe fazendo. Então, quando a gente é um exemplo para as crianças, eles são um exemplo para a gente e eles cobram da gente e faz a gente até passar vergonha às vezes. Mas isso é muito bom. Eles ensinam a gente muito mais do que a gente ensina eles. Obrigada, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Alex? Uma coisa interessante, por exemplo, lá na ala eu tenho famílias que eu e meu companheiro ministramos, né? E eu passei a amar verdadeiramente essas famílias por ministrar elas, por me preocupar com elas, por servir elas. E a mesma coisa aqui em casa também. Eu sempre me preocupo com os meus pais, o que que eles estão precisando, o que que eu posso fazer por eles. Eu percebo que servir a eles me aproxima cada vez mais deles. Muito bem. Então, opa, acho que eu mexi em alguma coisa. Pronto. Opa, o que aconteceu? Desculpa, vocês estão me vendo? A Eu gente tá. cliquei em alguma coisa. Ah, obrigado, obrigado. Então, eu gostaria de, já indo para o encerramento aqui na nossa aula,
gostaria de convidar vocês a orarem hoje, antes de vocês dormirem. E, sabe, peçam ao Pai Celestial que ajudem vocês a colocar a sua família como ponto central da sua vida, sabe? Quando a gente coloca a nossa família como ponto central da nossa vida, todas as outras decisões são secundárias, né? Agora, quando a gente tem dúvida sobre a importância do nosso cônjuge na nossa vida, a importância dos filhos na nossa vida, a gente toma decisões nocivas para o nosso bem-estar terreno e eterno. Então, se nós temos encontrado dificuldade em priorizar a nossa família, que ainda hoje nós possamos orar, pedindo ajuda a Deus mesmo, para que a gente coloque a nossa família como ponto central da nossa vida. E aqui eu quero fazer uma distinção. Existe família e familiares, ok? Quando você se apegou com o seu cônjuge, você se casou, você tem a sua família, chamada família direta. E seu pai, sua mãe, eles passam a ser seus familiares. Então, sempre que houver uma dúvida entre a sua família ou seus familiares, lembrem, você agora tem um parceiro para a vida eterna. E a sua família precisa sempre ter essa prioridade. Diego, E, gente, boa noite. Olá, boa noite. Enfim, consegui falar um pouquinho, né? Que bom. E é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Que é sobre a família, né? E eu vou. Nós temos tempo, né? Vou falar uma experiência, irmão Gomes, que eu passei, né? Alguns 10, 12 anos atrás, né? Na época, quando eu servia na presença dos rapazes. E todo mundo na ala falava assim comigo. Eu lembro que me falou assim: Nossa, você é um líder muito bom. Você cuida da igreja com uma beleza. Você cuida dos jovens muito bem. E aí aquilo era muito bom de se ouvir naquele tempo, né? Gostava muito. Falei, ó, tô novo, né? 18 anos, né? Então tô fazendo um trabalho muito bom. E passou um tempo, eu via que eu estava fazendo um trabalho muito bom mesmo lá. Eu conseguia enxergar. E chegou um certo domingo depois de voltar da ala, era um domingo de testemunho, né? Eu estava voltando com a minha esposa e ela falou uma frase para mim, amor, você é um excelente líder, você é um excelente marido, porém você não está sendo um bom pai, né? E aí, depois desse momento, eu comecei a refletir, né, sobre duas palavras que para muitas pessoas têm o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo significado, né, que é presente e presença, né? E aí eu pude entender um pouco mais a diferença entre essas duas palavras, né? É a diferença entre ser um pai presente e não dar presentes somente, e também de ter a presença com os meus filhos, com a minha esposa. E depois passou um tempo, ela falou: Amor, agora sim, você é um excelente pai, é um excelente marido e é um ótimo líder. E tem uma frase que muitas pessoas na igreja falam, só que nós temos que começar a mudar: é que a nossa juventude, os nossos filhos são os futuros líderes. Não temos mais esse tempo, né? Os nossos filhos, eles são os líderes do nosso hoje, do nosso amanhã e vão continuar sendo, porque eles nos ensinam, né? A minha filha, ontem eu saí para ministrar, e aí hoje eu cheguei e falei, vamos ministrar de novo? Ela, pai, me ensina mais o que que é ministrar. Então, se ensinarmos hoje eles o que é, eles vão replicar hoje também o que é ministrar, né? Então, quando a gente ensina os nossos filhos o que é ser presente, não dar somente presente, nós teremos líderes já dentro da nossa casa. E aquilo que a filha do irmão Gomes está com 11 anos, né? Se não me engano, 11, né? A minha está com 7. Nós temos aí também do Rafael e da Jéssica, do Bijobran, que já são líderes em casa. Hoje no seminário eu falei um pouco isso com os meninos e falei que a partir de hoje eles são líderes na casa dele. Então a gente tem esse poder como pais e líderes
de hoje e não amanhã fazer outros líderes. Obrigado, Diego, por compartilhar com a gente essa experiência. E é aí, né? Essa é a essência, né? Que se a gente cuida desde pequenininho, né? Se a gente ensina desde pequenininho, a gente não vai ter dificuldade. Provérbio, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando o velho não se desviará dele. Obrigado por compartilhar isso com a gente. E nossos filhos precisam nos ver fazendo essas coisas, Sim. né? Então, se nossos filhos nos veem estudando as escrituras, se nossos filhos nos veem orando, né? Ah, se nossos filhos nos veem magnificando o dia do Senhor, eles não vão ter dificuldade em desenvolver um testemunho a respeito disso, né? Então, eles replicam o que eles veem. Então, o que os nossos filhos têm nos visto fazer? Se o nosso filho vê que eu estou sempre brigando com a mãe dele, com a mãe dela, qual o comportamento que essa criança vai desenvolver, né? Então, lembrem, né, a essência da família no plano do Pai Celestial, ela é tão presente quanto o exemplo que nós damos para as outras pessoas de acordo com as nossas ações. Eu gostaria de prestar um testemunho para vocês de que a família é essencial ao plano de Deus. Ele criou essa terra para nós vivermos as experiências terrenas, crescermos e progredirmos rumo à exaltação. Eu sei disso. Eu presto meu testemunho que, por meio de estarmos em família, nosso progresso será mais acelerado. Para mim, isso é muito flagrante. Até meus 20 anos de idade, a única coisa que eu tinha era um All-Star de R$ 60. Era tudo que eu tinha, sabe? E depois que eu me casei, não que eu sou rico agora, mas eu tenho uma família, tenho uma casa, tenho profissão, eu posso escolher onde eu vou trabalhar. Então, fica muito nítido do porquê a família é essencial ao plano do Pai Celestial, porque é em família que o nosso progresso é acelerado. Eu presto meu testemunho para vocês sobre isso, principalmente aqueles que estão aqui com a gente e ainda não se casaram. Vocês vão perceber isso na prática, de que o nosso crescimento e desenvolvimento físico, emocional e espiritual, ele é acelerado quando nós entramos para o novo e eterno convênio do casamento. Eu sei disso, eu vivo isso. Presto meu testemunho para vocês de que essa é a igreja de Cristo e que por meio de compreender a essencialidade da família no plano eterno do Pai Celestial, nossas decisões, elas vão nos fazer progredir rumo à exaltação e vida eterna. Eu também presto meu testemunho de que eu amo a minha família e eu sei que a família ela foi constituída pelo Senhor, né? Ela é um mandamento. Eu amo minhas filhas, eu amo ser mãe, né? Minhas filhas, a sociedade, né, não prioriza hoje em dia a família tradicional, né? Fala que filhos às vezes atrapalham, né, no crescimento profissional, entre outras coisas, mas eu nunca vi isso na minha vida, né? Então, sou muito grata ao Senhor por ser mãe, por ter minhas filhas. Elas me ensinam muito, né? Como o Diogo, né? Diego disse, né? Os nossos filhos, eles nos ensinam muito e eu tenho aprendido muito com elas, né? Quando eu não tinha elas, eu não imaginava como seria minha casa com crianças. Hoje, tendo elas, eu não consigo imaginar como foi a minha vida antes, né, delas, de ter elas, né? E eu sei que o Evangelho de Cristo ele é algo maravilhoso, né? Sei também que Satanás ele está rondando as famílias para tentar destruir de alguma forma. E nós, como membros, nós não podemos permitir isso, que a gente possa estar sempre atentos, né, às artimanhas e tentações do inimigo, né? E essa
Esse é o meu testemunho que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Cris. Queremos agradecer a Casal Gomes e a todo mundo que participou hoje. Realmente é muito maravilhoso poder participar, mesmo de longe. Amamos vocês. Agora, como última oração, a gente tem o Mateus Babilon. Mateus? Ei, alô? Alô? Oi, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Ah, tá, desculpa, gente. Querido, bondoso e amado Pai, Senhor nosso Deus, Pai, obrigado pelo privilégio que tivemos de participar dessa classe de hoje. Nós somos gratos pelo privilégio sagrado que temos de aprender mais sobre a família e o propósito dela aqui na Terra e em toda a eternidade também. Pai, permita que possamos colocar em prática o que aprendemos hoje. Perdoe nossas falhas e nossos desejos. Nos ajude a sermos mais espirituais. Guia-nos no caminho que leva à paciência, a entender as dificuldades, a sermos mais bondosos e caridosos. Pai, essa oração que rogamos e pela presença do Espírito rogamos nesta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, obrigado. Obrigado. Nós vamos colocar o desafio lá no nosso grupo do WhatsApp, tá bem? Para essa semana. Está relacionado a atividades recreativas salutares, como diz na Proclamação ao Mundo. Nós vamos colocar lá no grupo do WhatsApp para a gente fazer essa semana, tá bem? Tchau, Boa pessoal. noite, pessoal. Tudo Boa de bom. semana. Boa noite. Obrigado pela aula. Melhor. Boa noite. Tchau, Boa tchau, noite. pessoal. Cada vez